A palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas que sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandares, dirás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar. Pode tomar os vossos assentos. Meus amados irmãos, que diante deste texto em que acabamos de fazer menção, no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 1, nós vamos ver Deus chamando um profeta. Só que quando nós analisamos o texto sagrado, nós vemos que Jeremias, ele não nasceu profeta. Jeremias, ele nasceu diante de uma família de sacerdote. O que me chama a atenção diante deste texto é que quando nós olhamos a Bíblia Sagrada fazendo menção de quem nós somos filho, ou é sacerdote ou é profeta. E automaticamente, quando nós pertencemos a uma família de sacerdote, automaticamente nós seguiremos os caminhos do nosso pai. Automaticamente nosso objetivo é ser o sucessor de nosso pai. Aqui nós vemos um Jeremias que nasceu em um lar cristão. Nós vemos Jeremias que nasceu diante de um lar que tinha palavra. Nós vemos que Jeremias nasceu diante de um lar que tinha sacrifício e tinha adoração. E automaticamente Jeremias estava seguindo os passos de seu pai para ser mais um sacerdote da casa do Senhor. Mas quando Jeremias está encaminhando diante deste caminho de sacerdote, nós vamos ver Deus visitando o profeta com uma promessa dizendo: antes que te fosse formado, eu já te conheci, Jeremias. Eu tenho visto a tua jornada, tenho visto a tua caminhada, tenho visto que você tem se esforçado para ser um sacerdote. Mas só que o que eu tenho na tua vida é algo muito maior que um sacerdote. Porque o sacerdote, ele pega o pecado do povo e leva para Deus. Mas só que o que Deus tem para Jeremias, Jeremias não vai ser sacerdote, mas sim profeta. Porque Deus quer falar diretamente com ele para depois falar para o povo. Jeremias não vai ser aquele que vai levar o pecado do povo até Deus, mas vai ser aquele que vai pegar a palavra de Deus e vai aplicar na vida das pessoas, para que aqueles que ouçam a palavra de Deus venham se arrepender de seus pecados, para que aqueles que ouçam a palavra de Deus venham se arrepender verdadeiramente, para que aqueles que estão na prática pecaminosa venham escutar a palavra de Deus e venham viver um relacionamento íntimo com a palavra. Deus está levantando Jeremias diante da face da terra para poder trazer uma palavra de juízo, para poder trazer uma palavra de conserto, para trazer uma palavra de libertação. Mas todas as vezes que nós se prontificamos em fazer a obra de Deus, nós vamos ser caluniados, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser maltratados. Muitos vão se levantar contra nossas vidas dizendo que nós queremos ser religiosos demais, que agora nós estamos pregando uma palavra dura demais. Mas o profeta não está falando,
o que ele quer diante desta nação, mas ele está falando o que Deus quer que ele fala, porque quando a palavra de Deus ela foi a Jeremias, ela vai dizer: Jeremias, levanta-te, porque eu quero falar contigo. Não é o Jeremias que está dizendo: Deus, se levanta, porque eu vou falar contigo. Deus está procurando alguém que esteja prostrado, mas aquele que está prostrado para poder se levantar diante da presença de Deus. Quando Deus ele visita Jeremias, é para poder fazer uma promessa. A promessa não foi feita agora, a promessa foi feita muito antes. O plano que Deus já estava traçando para trazer salvação diante de Jerusalém não estava procurando, não estava esperando o cativeiro chegar, mas Deus já tinha planejado tudo antes do cativeiro, do juízo, na mão de Deus descer sobre Jerusalém. Porque quando Deus ele está visitando o profeta, é porque Deus está vendo a negligência daquele povo, é porque Deus está vendo que não tem mais adoração, Deus está vendo que não tem mais jejum, Deus está vendo que não tem mais sacrifício diante do altar do Senhor. É por isso que Deus está visitando Jeremias para poder dizer: Jeremias, vai diante do meu povo, prega a minha palavra. O que me chama a atenção diante deste texto é porque quando Deus está levantando Jeremias, ele está dizendo que é apenas uma criança que não sabe falar. Mas por que Jeremias está falando isso? Porque segundo a palavra de Deus, Jeremias não tinha se tornado um sacerdote, mas ele estava caminhando para ser um sacerdote. Ou seja, a pessoa só se tornava um sacerdote aos 30 anos de idade. É quando eles vão dizer que tem maturidade para poder suportar as pancadas. É porque tem maturidade para entender que neste mundo nós teremos aflição. É para entender que neste mundo nós seria perseguido. Quando Deus visita Jeremias diante do capítulo 1, Jeremias está indagando por quê? Porque Jeremias está olhando para a cidade de Jerusalém, está vendo o estado de calamidade e está dizendo: não tenho capacidade, Deus, para poder pregar para esse povo, não tenho capacidade para poder ministrar a tua palavra para este povo. Mas Jeremias está aqui, mas é um homem que tem intimidade com Deus, porque só se ouve a palavra de Deus quem tem intimidade, quem tem secreto. Só se é chamado para ser profeta aqueles que um dia se prontificou em viver a palavra de Deus diante da face desta terra. Entenda uma coisa: Jeremias não caiu de paraquedas para ser profeta. Jeremias tinha uma jornada, Jeremias tinha uma intimidade, Jeremias tinha o seu tempo com Deus. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: ei, se você tem ouvido para ouvir a minha palavra nesta noite, eu entrarei diante de ti, porque eu serei contigo. Se eu falei que você vai pregar a minha palavra, você vai pregar Jeremias, porque não foi homem que te chamou, não foi homem que te chamou, foi eu que te escolhi e te vi antes que você saísse da madre da tua mãe. Eu já tinha uma chamada na tua vida, eu já tinha um propósito para você, eu já tinha um propósito para tua casa. É por isso que muitas das vezes nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser caluniados. É porque a chamada de Deus nas nossas vidas não pode ser parada por qualquer fofoca. É porque a chamada de Deus não pode ser parada por qualquer calúnia que estão levantando contra a tua vida. Deus está forjando o caráter de muito, porque Ele sabe que a caminhada vai ser grande. Quando Deus ele chama Jeremias, Jeremias está indagando as suas dificuldades com o Senhor. Ele está indagando a sua incapacidade. Mas o Senhor está garantindo para Jeremias, dizendo que Ele seria com ele diante dos nossos inimigos. Só que muitas das vezes o peso da chamada de Deus vai trazer medo para a nossa caminhada. Ainda mais de alguém que está sendo chamado para ser profeta. Porque profeta vai tipificar o próprio Deus diante da face da terra. E muitas das vezes Deus tem chamado muitos para a tua casa.
Só que quando o peso da responsabilidade começa a surgir diante das nossas vidas, nós paramos um período e falamos: Deus, eu não consigo. Deus, eu não tenho capacidade. Deus, eu não tenho estrutura. As primeiras palavras que nós falamos com Deus é indagando e apresentando a Deus a nossa dificuldade. Em vez de dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua presença e a tua palavra. Muitas das vezes nós ouvimos Deus falar que tem uma chamada nas nossas vidas. Só que as nossas primeiras palavras apresentadas para Deus é diante da dificuldade. É apresentando a situação da nossa casa. É apresentando a situação da nossa família. É apresentando a situação do quadro espiritual que nós se encontramos. Só que o que o Espírito Santo de Deus está falando com Jeremias é: não temas, porque eu serei contigo diante dos teus inimigos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que o homem faz muitos planos na sua vida, mas quem determina o propósito é Deus. Quem determina o propósito de Deus nas nossas vidas ainda é Ele. Então, por que estamos se preocupando? Nós devemos parar de apresentar a nossa dificuldade para Deus e começar a se prontificar a Ele. Nós temos que parar de apresentar a nossa incapacidade e dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme o seu querer e a tua palavra. O Senhor conhece a nossa dificuldade. O Senhor conhece as nossas lutas. Ele sabe até que ponto nós podemos chegar diante de uma guerra. Então, por que estamos apresentando a Deus as nossas falhas? Então, por que estamos apresentando a Deus a nossa incapacidade? Então, por que estamos abrindo a nossa boca para dizer: Deus, eu não consigo? Se Deus está dizendo que Ele te chamou, Deus não derramaria a unção na cabeça de ninguém que Ele não acreditaria. Deus não chamaria ninguém para a tua casa se Ele não acreditaria. Deus não ofereceria a salvação para mim, para você, se Ele não acreditaria no nosso chamado. Se Ele não acreditasse na nossa chamada. Porque quem nos chamou foi Deus. Foi Ele que olhou para mim, olhou para você diante do mundo. Nós estávamos sujos, maltratados pelo diabo. Mas Deus olhou para nós, trouxe vestes novas, trouxe sandálias, trouxe anel novo, nos vestiu, nos limpou e nos purificou. E agora que estamos na presença de Deus, tem muitos de nós que está se lambuzando no pecado novamente. Deus está dizendo: eu já te limpei, eu já te resgatei. Então por que está pensando em voltar? Por que está pensando em voltar? Eu confirmei a chamada na tua casa, já confirmei a chamada no teu ministério, já confirmei a chamada na tua vida. Será que vale a pena voltar a se lambuzar no pecado? Será que vale a pena negligenciar tudo aquilo que eu já fiz na tua vida e na tua casa? Será que vale a pena abandonar o que eu já te entreguei para poder viver em um mundo de ilusão, em um mundo caótico?
em um mundo onde já não se vive mais a presença? Será que vale a pena abrir mão de tudo que eu te prometi para viver aquilo que o diabo quer? Quantas famílias têm sido destruídas? Quantos casamentos têm sido desfeitos? Quantos filhos estão se perdendo porque tem encontrado algo que tem chamado a atenção no mundo? O diabo é estrategista. Ele sabe o que vai chamar a minha e a tua atenção. O diabo sabe o que vai tirar o meu e o seu foco diante da casa do Senhor. Mas nesta noite o Senhor vem com uma palavra dizendo: quero conserto com a minha igreja, quero aliança com o meu povo. Porque quando Deus ele levanta Jeremias diante da face da terra, Jerusalém está vivendo em um estado de calamidade, está vivendo em uma profunda apostasia. Pessoas que um dia adoraram o Senhor estão adorando agora deuses pagãos, está adorando deuses que não podem fazer nada, está levando a sua adoração a deuses que não podem ver, a deuses que não podem escutar, a deuses que não podem responder, a Deus que não pode agir pela tua casa e pela tua família. Mas nesta noite eu venho pregar de um Deus que ainda cura, eu venho pregar de um Deus que ainda restaura, eu venho pregar de um Deus que ainda transforma, eu venho pregar a um Deus que pega o vaso quebrado e transforma em um vaso novo. Eu venho pregar de um Jesus de Nazaré que derramou o seu sangue carmesim na cruz do Calvário, para que hoje eu e você vieste, estais aqui diante desta noite. Eu venho pregar de um Jesus que está voltando, eu venho pregar de um Jesus que ainda quer santidade, eu venho pregar de um Jesus que ainda quer levantar uma igreja, eu venho pregar de um Jesus que ainda acredita em você, eu venho pregar de um Jesus que ainda opera milagre, eu venho pregar de um Jesus que ainda transforma, eu venho pregar de um Jesus que ainda pega feiticeiro, macumbeiro e transforma em um vaso na tua casa. Eu venho pregar de um Jesus que pega traficante e transforma em pregador. Eu venho pregar daqueles que são escravos da droga, do alcoolismo. Eu um dia fui escravo da droga, do pecado, da prostituição, do adultério, não. Mas Deus, Ele entrou nesta casa para dizer: eu ainda conheço o servo, eu ainda levanto nesta noite, eu ainda prego que Jesus ainda pode entrar na tua casa. Nesta noite, Jesus está dizendo para alguém aqui que estava desacreditado da tua chamada. Deus está pregando nesta noite aqui de alguém que estava pensando em parar, de alguém que estava pensando em desistir, de alguém que estava pensando em retroceder e voltar a comer os manjares do diabo. Mas Deus está dizendo: o vaso que eu já coloquei a mão não volta, o vaso que eu já coloquei a mão não retrocede, o vaso que eu já coloquei a mão não volta para trás. Se for preciso eu até quebro, mas não volta. Se for preciso eu até trato, mas não volta. Volta quebrado, volta machucado, volta todo costurado, mas eu não aceito voltar para trás, mas eu não aceito voltar para trás. Ei, o filho pródigo até saiu, mas chegou um dia que Deus marcou um encontro com ele, e Deus hoje está marcando encontro com alguém aqui que estava querendo sair da casa do pai, mas Deus hoje vem com a palavra de arrependimento, Deus vem com a palavra de cura. Deus está dizendo: ei, eu não vou te perder, eu não vou te perder, eu não vou te perder. Se for preciso eu até te amasso, mas você não sai da minha presença. Se for preciso eu visito você no lamaçal, mas você vai entrar na olaria, mas você vai entrar na olaria, mas alguém vai entrar na olaria nesta noite. Eu não sei a forma que você chegou aqui, mas Deus está dizendo: ei, eu já te vi antes mesmo que você chegasse aqui, eu já tinha tocado no teu coração. Não foi você que sentiu de vir aqui, foi eu que visitei você na tua casa, foi eu que te visitei no teu trabalho, foi eu que te visitei para que você venha saber que há um Deus que ainda acredita em você.
Urabacalabandaragaçu de bicalabandarai. Uribicalabando ré. Eu já tinha te visto, meu filho. Eu já tinha te visto, minha filha. Não foi você que veio aqui por vontade própria. Foi eu que toquei no teu coração. Porque antes mesmo de você pensar, eu já tinha te sondado. Antes mesmo de você tomar uma atitude nesta noite, eu já tinha sondado o teu coração. Vi desejo de mudança, vi desejo de adoração. Eu ouvi quando você falou que não consegue lutar sozinha. Eu te vi naquele quarto quando quando você me apresentou as suas falhas, as suas fraquezas, mas pediu mudança, mas pediu conserto, mas pediu libertação, mas pediu socorro. Deus hoje nesta noite está dizendo: aquele vaso que me pediu socorro, eu respondo hoje com fogo, respondo com renovo, respondo com cura, respondo com libertação. Ei, a enfermidade que o diabo tentou colocar no teu corpo, hoje Deus está dizendo: a espada vai descer, mas você não vai parar de me adorar. Hoje Deus está dizendo: eu vou descer com uma espada de fogo, porque eu quebro hoje a dificuldade que o diabo colocou na tua vida. Você quer adorar? Você quer adorar? Então receba poder de Deus. Então receba fogo nesta noite. Receba poder para vencer. Receba poder para poder passar por esta muralha. A muralha de Jericó não vai permanecer, porque hoje eu desço na tua vida. Hoje eu desço para poder mudar. Hoje eu desço para poder mudar quadro nesta noite. Hoje eu desço para poder transformar. Ei, entenda uma coisa: o teu corpo não é limitado para o Deus agir. Se Deus quiser fazer na tua vida, não tem enfermidade que para, não tem macumba que para, não tem feitiçaria que para. Pode colocar o nome na boca do sapo, pode fazer oferenda nas encruzilhadas, mas se é Deus que determinou que vai fazer, Ele vai fazer na tua vida, queira Ele ou não. Jesus vai curar você. Hoje Deus, Ele te viu. Você não chegou aqui de paraquedas. Foi o Espírito de Deus que te conduziu até esta casa. Porque eu entendo uma coisa: que lâmpada para os meus caminhos e luz para os meus pés é a palavra do Senhor. Não foi você que veio aqui em vão, mas é porque Deus queria falar algo íntimo dentro do teu coração. Hoje Deus está querendo fazer o que as tuas forças não conseguiu fazer até hoje. Deus, Ele quer arrancar dos teus caminhos o que você não conseguiu com as tuas forças, o que você não conseguiu através das suas próprias forças, lutando sozinha, lutando sozinho. Mas hoje Deus está dizendo: eu me levantei para poder guerrear pela vida de alguém. Hoje eu me levantei para poder responder clamor. Hoje eu me levantei para poder desfazer as obras do diabo. Enquanto nós estamos aqui diante deste culto de libertação, o diabo está batendo seus tambores de um lado, mas por um outro tem uma igreja que ainda está clamando, tem uma igreja que ainda está adorando. Você talvez não era nem para estar aqui, mas você decidiu adorar. A tua adoração hoje visita a tua casa com livramento. A tua adoração hoje quebra o arco do
do diabo, quebra a lança, mas você não vai cair, porque a tua casa não vai ser tocada. E se for tocada, é porque o Espírito de Deus está trabalhando lá dentro, é porque a mão de Deus está começando a amassar vaso, é porque a mão de Deus está começando a preparar vaso para poder colocar dentro da olaria, porque o que vai dar estrutura ainda é a presença, ainda é a palavra, ainda é o fogo, é o fogo da palavra, é o fogo da presença, é o fogo do Espírito Santo. Está pensando que eu vou te perder fácil assim para o diabo? Porque vaso que eu já coloquei a mão, eu não deixo voltar para trás. Vaso que eu já comecei a boa obra, não para. Vaso que eu já comecei a concretizar a promessa, não volta. Se for preciso, Deus está dizendo, a olaria vai chegar, mas não retrocede, mas não para. Não para, porque quem fez a promessa foi eu. Eu entrei dentro da tua casa e mudei o ambiente. Eu entrei dentro da tua família e mudei o cenário. Eu te visitei aonde você não estava mais aguentando. Eu visitei o cenário improvável para tornar ele improvável diante do céu. É por isso que você não vai retroceder. É por isso que você não vai parar. Sabe por quê? Porque há um Deus que te chamou acima de todas as coisas na face desta terra. Há um Deus que quer usar a tua boca para poder pregar. Há um Deus que quer te usar como instrumento da face desta terra. O que me chama a atenção é porque quando Deus ele chama Jeremias, a sua casa vai ser a primeira a não acreditar no que Deus estava fazendo. Já parou para pensar que parece que você é o mais excluído diante da tua família? Já parou para pensar que é o menos amado dentro da sua casa? Já parou para pensar por que você enfrenta tanta coisa? Já parou para pensar por que parece que as coisas são mais difíceis para você? Por que parece que a tua mãe, o teu pai te ama menos? Por que parece que a tua casa não olha para você, não vê as obras que você tem feito? Por que todas as vezes que você faz alguma coisa, a tua casa é a primeira a te derrubar? Por que quando você tenta se posicionar, pessoas de dentro do teu lar que era para mais acreditar diante de você, é a primeira que tem de falado, não vai dar certo, é melhor parar, não insiste tanto nele, desiste dele, não tem mais jeito, não tem mais solução, desiste desse projeto. Já parou para pensar? É porque todas as vezes que o diabo ele vê um projeto de Deus na vida de alguém, ele tenta parar por intermédio de alguma coisa. Porque ele sabe que se a nossa casa lançar uma palavra de desânimo para nossas vidas, vai surgir mais efeito do que eu falar para você que não vai dar certo. Porque quando a nossa casa ela libera uma palavra como esta, o impacto vai ser mais forte do que eu falar para você. O impacto vai surgir mais efeito. E quando o diabo vê que aquela palavra está surgindo efeito na tua vida, ele começa a tocar mais forte até o ponto que nós chegamos a tentar abrir mão daquilo que Deus falou. Porque quando Deus levanta Jeremias, a sua casa foi a primeira a tentar parar o ministério. Foi a primeira a virar as costas.
foi a primeira a tentar lançar ele dentro do calabouço. Foi a primeira que não acreditou. Um lar de sacerdote que ouvia a palavra de Deus está lançando palavras de derrota. Jeremias, ele teve que enfrentar tantas coisas para poder pregar para uma nação ingrata, uma nação que já não se prezava mais pela palavra. A tua casa era a primeira que precisava de conserto, e você acha que é fácil chegar diante da tua casa, um lar de sacerdote, e dizer: arrependa-te dos seus pecados e se converta ao Senhor? Não é fácil. Não é fácil pregar para a nossa família. Não é fácil pregar porque eles são os primeiros a não acreditar. Mas o que eu acho lindo é que quando Deus ele faz uma promessa na vida de alguém, queira o diabo ou não, a promessa ela tem que se cumprir. Queira a tua casa ou não, vai ter que te ver como profeta diante da face desta terra. Queira o diabo ou não, vai te ver louvando. Queira o diabo ou não, vai ter que te ver pregando. Queira o diabo ou não, vai ter que te ver anunciando a palavra de Deus. Esta palavra, ela reflete também na minha vida. Porque anos atrás eu virava para Deus e falava: por que de tanta perseguição? Por que de tanta calúnia? Por que o Senhor está falando que eu vou ser um pregador, se a minha casa é a primeira a desacreditar de mim? Quantas vezes eu presenciei pessoas demoniadas dentro da minha casa, me amaldiçoando, e eu perguntando para Deus: por que, Deus? Por que eu sou excluído da minha casa? Hoje eu entendo que era Deus forjando o meu caráter para poder estar diante do teu altar. Hoje eu entendo que havia uma chamada na minha vida, o diabo queria parar a todo custo. Hoje eu entendo que a palavra de Deus, ela pode quebrar as obras maléficas do diabo. Hoje eu entendo que o Deus que me chamou é o mesmo Deus que me sustenta de pé até hoje. E entenda uma coisa: talvez você chegou aqui caído, mas Deus está dizendo: hoje eu te trouxe aqui para poder te explicar o porquê de toda a perseguição. É porque eu já tinha chamado você para um propósito diante desta terra. Eu já tinha chamado você para resgatar a tua casa. Eu já tinha chamado você para poder guerrear contra o inferno. É por isso que você foi perseguido e perseguida. É porque a chamada na tua vida era grande. É porque a chamada de Deus não poderia ser maior que as suas lutas. A chamada de Deus não poderia ser maior do que os obstáculos. Mas hoje Deus está te dando estrutura para poder viver o chamado dele. Hoje Deus está te dando estrutura para poder viver a promessa. Hoje Deus está te dando estrutura para poder entender que quem vai concluir a obra diante das tuas vidas é o Senhor Jesus de Nazaré. Até o fim, Deus vai estar contigo. Daqueles que se manterem fiel para poder pregar a tua palavra, Deus está dizendo: eu serei contigo diante dos teus inimigos. Eu serei contigo diante dos teus inimigos. Jeremias, ele fez a vontade de Deus, e o mundo se levantou contra ele.
Mas quando o cativeiro de Deus chegou diante do ambiente, eles tiveram que reconhecer que havia um profeta que tinha pregado uma mensagem. Havia um profeta que tinha pregado uma mensagem de conserto. Havia uma mensagem que o profeta tinha pregado dizendo: há um juízo de Deus que vai descer. Quando eu olho para esta palavra e vejo acerca de juízo, é impossível não lembrar de Noé. Noé pregou a palavra por cerca de 120 anos. Mas você acha quantas pessoas entrou na arca? Quantas pessoas entrou na arca? Somente a tua família, somente a tua casa, somente a tua parentela entrou diante da arca, porque muitos não quiseram viver, mas eles tiveram que ver que a palavra de Deus estava se cumprindo. Noé pregou a palavra de Deus, dizendo para o povo se arrepender. E quantas vezes nós temos a oportunidade de se arrepender dia após dia e não temos nos arrependido? Quantas vezes Deus tem usado os seus servos para poder dizer: ei, meu filho, não é dessa forma que eu te quero, não é da forma que a sua casa está, não é da forma que eu quero. Quantas vezes Deus tem dado-nos a oportunidade de poder buscar mais a presença dEle? Quantas vezes Deus tem nos dado a oportunidade de se encher cada vez mais da tua presença, da tua palavra, e nós tem negligenciado a palavra de Deus, e nós tem ouvido a palavra de Deus, mas não tem colocado em prática. Quantas vezes Deus tem usado os teus servos para dizer que Ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida, mas só que um tempo nós está adorando, outro tempo nós está fora da presença. Um tempo nós quer a presença, outro tempo nós não quer. Um tempo nós se sente forte, mas outro tempo nós estamos fracos. Um tempo nós estamos ali buscando intensamente, mas quando vem a primeira prova, nós somos os primeiros a abandonar a palavra. Quantas vezes Deus tem nos dado a oportunidade? Quantas vezes Deus me deu uma oportunidade e eu joguei fora? Quantas vezes Deus usava os teus servos para me dizer: se arrependa-te, meu filho. Só que eu não queria, porque as obras do diabo eram boas. Não é fácil abandonar as obras do diabo, mas quando nós colocamos em nosso coração o desejo de buscar e adorar a presença dEle, o Espírito de Deus, Ele entra no ambiente e muda o cenário. Ele entra no ambiente e muda totalmente o cenário que você está. Sabe por que Deus ele muda o cenário? É porque quem te chamou foi Ele. Não foi o diabo que te chamou para ser servo dEle, mas foi Deus que te escolheu para ser adorador. Foi Deus que te chamou para ser adorador da palavra dEle. Foi Deus que te chamou para poder fazer o ID e pregar o Evangelho. Foi Deus que te chamou para poder fazer a vontade do céu, porque todas as vezes que nós se levantamos para poder fazer a obra de Deus, o inferno se levanta. A igreja está em um propósito de 3 dias de oração. Desde o primeiro dia eu tenho sentido um mal-estar diante do meu corpo. Hoje passei o dia inteiro deitado, pedindo a Deus misericórdia. Falei: Deus, eu não sei a forma que eu vou ministrar, mas me dê graça, me dê firmeza. Eu estou em cima do altar, não estou sentindo nada, estou sentindo vontade de dar glória, estou sentindo vontade de adorar, estou sentindo vontade de buscar, porque a presença de Deus entrou dentro da minha vida. É porque quando a igreja está buscando a presença de Deus, o inferno se levanta. Eu não sei qual foi o ataque que você sentiu, mas Deus está dizendo: permaneça, permaneça, permaneça me adorando, permaneça me buscando. Eu não sei qual foi o ataque que você sentiu, mas Deus está dizendo: hoje eu desço com refrigério. Desço com refrigério.
Desço com refrigério, porque enquanto a igreja se posiciona, eu também me levanto para poder fazer. Enquanto a igreja está buscando, eu também me levanto, mas o diabo não para. Eu também me levanto, mas a minha obra vai ser concluída. Vai ser concluída na minha e na tua vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei qual é o mal que vai cair, precisa ser caído por terra. Mas hoje a palavra de Deus vai ser manifesta diante deste lugar. A palavra de Deus vai ser manifesta na minha e na tua vida. A palavra de Deus vai ser manifesta, mas a palavra de Deus vai te tocar. O rabacalabanda ragassuri bicanto re, o ribidi calabanda ragassuri bikidi calabandarai. O Senhor está me dizendo que hoje, nesta noite, há uma glória para ser derramada na vida de alguém que chegou aqui ferido, que chegou aqui caído, que chegou aqui quebrado. O rabacalabandaragassuribicalabandarai. Eu te convido nesta noite a se colocar de pé para adorar ao Senhor. Enquanto a igreja estiver clamando, eu te convido a apresentar a Deus hoje a tua dificuldade, apresenta a Deus hoje a sua luta, porque hoje a muralha vai cair.